Oitavo ano. Bom, nós estamos concluindo o nosso quarto bimestre e nas nossas últimas aulas nós estivemos corrigindo os exercícios do livro Matemática em Questão, que é os exercícios 6. Então, nessa aula, nós iremos concluir a correção da nossa atividade 6 e também iremos corrigir a nossa atividade 7, que é do livro didático. A nossa atividade 6 do livro Matemática em Questão, na última aula nós corrigimos até o número 6 da página 11. Então, agora nós vamos começar do exercício 7, também da página 11. Em uma fazenda de engorda de gado, foi preciso construir comedouros para a alimentação dos animais, conforme a imagem seguinte. Os comedouros foram produzidos a partir de cilindros de tonéis, que servem para comportar a ração usada na alimentação do gado. Utilizando os dados fornecidos na imagem, determine o volume médio desse comedor em metros cúbicos. Use π igual a 3,14. Então, nós temos que o diâmetro é 1 metro e nós temos que o comprimento, a altura dele é 6 metros. Pelo desenho, você pode observar que era um cilindro e que esse cilindro foi cortado ao meio. Então, como eu não tenho uma fórmula para calcular o volume de a metade de um cilindro, não foi isso que nós estudamos o cálculo de volume de cilindro, então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos calcular o volume do cilindro todo e depois nós vamos dividir esse valor por 2. Por quê? Porque cada cilindro foi dividido ao meio. Então, cada comedouro é a metade de um cilindro. A fórmula para calcular o volume de um cilindro é V igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, eu preciso saber qual é o valor do π, qual é o valor do raio e qual é o valor da altura desse cilindro. O π, ele já pediu para usar 3,14. Então, nós substituímos vezes o raio. O raio é o comprimento do centro até a borda. Ele não falou, ele falou que o diâmetro era 1. Você percebe que o diâmetro é o comprimento da base do nosso cilindro, que era, quando tinha a parte de cima, um círculo. Se esse comprimento é 1 metro, o raio é a metade de 1 metro é 50 centímetros ou 0,5 metros. Então, vou ficar com 0,5 metros ao quadrado vezes a altura, que é 6 metros. Agora que eu tenho todos os valores, eu só preciso realizar os cálculos. Eu tenho uma multiplicação e uma potência. Eu vou sempre fazer as potências primeiro, depois as multiplicações. Então, eu repeti novamente o 3,14 e multipliquei 0,5 e resolvi, aliás, 0,5 ao quadrado é o mesmo que 0,5 vezes 0,5. E nós vamos multiplicar esse valor 2 vezes, vai ser 0,25 vezes 6. Quando eu multiplicar 3,14 por 0,25 por 6, eu encontro 4,71. Esse é o volume do cilindro completo, antes da pessoa cortar ele. Então, quando ela cortar, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir ao meio. Então, o volume vai ser 4,71 dividido por 2, que vai ser 2,355 metros cúbicos. Esse é o volume de cada um dos comedores. Nosso próximo exercício é o número 8, página 11. Um rolo cilindro para pintura de paredes possui as seguintes dimensões:
20 centímetros de comprimento por 6 centímetros de diâmetro. Tomando-se por base essas informações, calcule o volume aproximadamente do rolo. Use π igual a 3,14. Bom, se nós estamos falando de um rolo que é no formato de um cilindro, e eu preciso saber o volume dele, eu vou analisar a fórmula do volume de cilindro, que é V igual a π vezes o raio ao quadrado vezes o H. O π, ele já pediu para usar 3,14, então nós vamos substituir por 3,14. O raio, ele não falou, ele falou o diâmetro. Ele disse que o diâmetro vale 6, então o raio é metade de 6. Metade de 6, 3. Então, 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Bom, ou comprimento, quer dizer a mesma coisa. Eu tenho uma potência e eu tenho multiplicações. Resolve-se primeiro todas as potências e depois resolve-se a multiplicação. Então, vou repetir o 3,14. O 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. E vamos multiplicar por 20. Bom, agora que nós resolvemos as potências, nós vamos resolver a multiplicação. Então, vou multiplicar cada valor na ordem. 3,14 vezes 9 é 28,26. Vezes 20 é 565,2 centímetro cúbico. Concluímos a correção do exercício 8. Próximo exercício é o número 10, na página 12. Calcule o raio do círculo cuja área mede 81 π sobre 64 metros ao quadrado. Bom, cada forma geométrica tem uma fórmula matemática para o cálculo da sua área. Então, quando eu estou falando de um círculo, a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, essa é a fórmula matemática que nós temos. Ele quer saber qual é o raio dessa circunferência, sabendo que a área dela é 81 π sobre 64. Então, eu vou substituir, eu vou criar uma equação aqui com as informações que eu tenho. Eu tenho que a área é 81 π sobre 64 igual a fórmula π vezes o raio ao quadrado. Bom, você poderia até substituir o π aqui por 3,14, mas não vai ser necessário, porque você consegue cancelar eles. Então, não vai ser necessário isso. Se eu quero o valor do raio, então, eu vou deixar ele sozinho. E esse π que está junto com o raio, π vezes o raio ao quadrado, eu vou mandá-lo para o outro membro, o que está 81 π sobre 64. Como ele está multiplicando com o raio, ele vai passar dividindo. Isso quer dizer que ele vai ficar junto com o 64. Ele vai multiplicar pelo 64. Então, vai ficar o raio ao quadrado é igual a 81 π, que era o que já tinha lá, sobre 64, vezes o π. Esse π junto do 64 era o π que estava junto com o raio. Observe que você tem 81 dividido por 64 e π dividido por π. Quando eu tenho dois valores iguais dividindo, eu posso cancelar eles, porque vai ser um resultado. Então, eu vou ficar apenas com 81 sobre 64. 81 dividido por 64, você vai ver que você não vai encontrar um valor exato para isso. E ainda tem uma questão. O raio está com o expoente 2, ele está ao quadrado. Então, eu preciso primeiro tirar esse expoente dele. Como eu faço? Quando eu tenho uma potência,
no primeiro membro e eu quero mudar essa potência do primeiro para o segundo membro, eu vou inverter transformando numa raiz quadrada, porque a potência é de 2, raiz quadrada. Se fosse uma potência de 3, raiz cúbica. E assim por diante. Então, vai ficar que o raio é igual a raiz quadrada de 81 sobre 64. Raiz quadrada de 81. Eu procuro um número que, ao multiplicar ele por ele mesmo, a resposta é 81. Esse número é o 9. 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada de 64 no denominador. Eu procuro um número que, multiplicado por ele mesmo, a resposta é 64. Esse número é o 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, o raio é 9 dividido por 81. Ou você pode também dividir o 9 por 8 e encontrar que o raio é 1,125 metros. Resposta em fração, resposta em número decimal. Nosso próximo exercício na página 12 é o número 13. Observe a imagem e responda. Esse é um dos maiores oceanários do mundo. Está localizado na cidade de Motobo, especificamente no Parque de Exposições Ocean Expo, comemorativo, na ilha de Okinawa, no Japão. Suas dimensões são incríveis. Esse oceanário tem a forma de um cubo e pode comportar até 64 mil metros cúbicos de água salgada. Quais são suas dimensões? Bom, se ele está falando que é um cubo, quer dizer que todas as dimensões dele são iguais. O comprimento é igual à largura, que é igual à altura. E quando eu multiplico todas essas três dimensões, eu encontro o volume desse cubo, que ele falou que é 64 mil metros cúbicos de água salgada. Então, se eu sei qual é a capacidade, qual é o volume, eu consigo encontrar as dimensões. O volume do cubo é igual a o lado elevado a 3, porque é lado vezes lado, já que todos os valores são iguais. Eu não sei o valor do lado, mas eu sei que o seu volume é 64 mil metro cúbico. Então, 64 mil é igual a L elevado ao cubo. Mas eu não quero o valor de L elevado ao cubo, eu quero o valor de L, apenas o L. Então, como eu faço para tirar um expoente? Eu crio uma raiz. Essa raiz, ela vai ser uma raiz cúbica, porque o nosso expoente é 3. Então, como o expoente é 3, o índice da raiz é 3. Então, o lado vai ser a raiz cúbica de 64 mil. O que isso quer dizer? Que aqui eu procuro um número que, multiplicado 3 vezes por ele mesmo, a resposta é 64 mil. Esse número é 40. Se você multiplicar 40 por 40 por 40 por 40, você vai encontrar 64 mil. Olha, multiplicando 40 vezes 40, você encontra 1.600. E 1.600 vezes 40, 64 mil. Então, cada lado desse cubo vale 40 metros. Então, 40 metros de comprimento, 40 metros de largura e 40 metros de altura. Nosso próximo exercício é na página 12, número 14. Quantos litros restaram-se de um depósito que continha 9,6 decâmetro-litro de água e retirou-se 0,4 hectômetro-litro de água? Bom, nós temos duas unidades de medidas diferentes aqui. Nós temos o hectolitro
e nós temos o decalitro. Bom, observe que o exercício diz que ele quer. Quantos litros restaram de um depósito? Então, tinha um total, tirou-se um valor desse total e sobrou quanto? A questão é que, primeiro, cada unidade de medida aqui são diferentes. Então, nós temos 9,6 decalitro e 0,4 hectolitro. Então, eu não posso subtrair 9,6 de 0,4 inicialmente, porque as unidades de medidas que eles estão usando são diferentes. Elas deveriam estar na mesma unidade de medida. Então, eu vou ter que optar por mudar uma delas para outra unidade. Eu resolvi ficar com 0,4 hectolitro e converter o 9,6 decalitro para hectolitro. Para você fazer essa conversão de decalitro para hectolitro, você precisa dividir o valor por 10. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dividir 9,6 por 10. Bom, você pode utilizar a calculadora e fazer a divisão. 9,6 dividido por 10. Ou você pode simplesmente fazer uma modificação da vírgula. Então, como a divisão é nesse sentido, você vai voltar com a vírgula uma vez. Ela está entre o 9 e o 6, você vai passar ela uma vez para frente. Como não tem nada na frente do 9, eu vou acrescentar um zero e vai ficar 0,96 hectolitro. Agora que eu tenho 0,96 hectolitro menos 0,4 hectolitro, a unidade de medida é a mesma, eu posso subtrair. Então, 0,96 menos 0,4. Não tem nada embaixo do 6, repete. 4 menos 5, 9 menos 4 é 5, vírgula embaixo de vírgula, 0 menos 0 é 0. Então, o que sobrou, na verdade? Sobrou 0,56 hectolitro. Encontramos a resposta que nós procurávamos. Encontramos a subtração desses dois valores. Porém, o exercício ele quer a resposta em litros. Então, eu tenho que converter de hectolitro para litro. Para fazer essa conversão, agora eu vou multiplicar. Multiplicar 2 vezes por 10. Então, do hectolitro para o decalitro, nós multiplicamos uma vez por 10, e depois o decalitro para litro, nós multiplicamos novamente por 10. Então, seria o mesmo que multiplicar por 100. Então, se você quiser, você faz a multiplicação. 100 vezes 0,56. Ou você pode simplesmente modificar a sua vírgula. Observe que a vírgula ficou entre o 0 e o 5. E quando eu estou multiplicando, eu multiplico nesse sentido. Então, eu vou com a vírgula nesse sentido 2 vezes. Se está entre o 0 e o 5, uma vez vai ficar entre o 5 e o 6, 2 vezes entre o 6 e o 0. Ou, simplesmente, vai ficar depois do 6, então vai ficar 56. Nossa resposta, 56 litros. Nosso próximo exercício, número 15, na página 12. Observe a imagem e responda. Um determinado terminal de petróleo produz 75 mil litros de petróleo por dia. Quantos barris de 100 litros podem ser abastecidos nesse posto? Bom, eu vou simplesmente dividir o total que nós temos por 100 e encontrar a resposta. 75 mil dividido por 100, eu cancelei os dois zeros do 100 e os dois zeros do 75 mil, e nós ficamos com 750 dividido por 1, então 750 barris no total. Nosso próximo exercício, número 16, na página 13. Pedro gostou muito da educação financeira, por isso comprou um mini cofre para guardar algumas de suas moedas, planejando poupar dinheiro
para formar como forma de evitar o consumismo. Analisando o mini cofre na imagem a seguir, calcule o seu volume. Bom, o mini cofre ele é formado por um paralelepípedo. Ele tem a altura de 21 centímetros, o comprimento de 13 centímetros e a largura de 10 centímetros. Todas as unidades estão em centímetros, então você pode calcular o volume e encontrar a resposta em centímetro cúbico. O volume vai ser o número 21, multiplicado pelo número 13, que é 273, multiplicado por 10, que é 2.730 centímetro cúbico. Esse é o volume do mini cofre. Próximo exercício, número 17, na página 13. Calcule o volume total de uma forma de gelo que possui as medidas indicadas abaixo. Despreze as divisórias. Bom, observe que pelo desenho, você consegue analisar que tem o comprimento de 11,8 centímetros. Aliás, a largura de 11,8 centímetros, o comprimento de 18,6 centímetros e a altura de 3,2 centímetros. E assim nós podemos calcular o volume. Calcular o volume é calcular as dimensões. Então, nós vamos multiplicar 6,8 por 18,6 por 3,2. E assim nós vamos encontrar qual é o volume total. Então, o volume vai ser 11,8 vezes 18,6 é igual a 219,48. E vamos multiplicar esse valor por 3,2, que é igual a 702,336 centímetro cúbico. Esse é o valor total. Observe que nós estamos desprezando as divisórias, então eu considerei todo o volume de todas as pequenas partes que junto formam o volume todo. Pessoal, nós concluímos a correção dos nossos exercícios do livro Matemática em Questão. Então, no nosso próximo vídeo, nós estaremos corrigindo o exercício 7, que é o exercício relacionado ao livro didático.